Posso usar o ChatGPT para ele fazer os meus exercícios que são da disciplina de programação 1 ou disciplina de introdutória de ensino de programação? Fica comigo para pegar algumas dicas. Eu solicitei ao ChatGPT para que ele escrevesse um algoritmo para mostrar o percentual de estudantes que estão acima da média de uma turma, que é uma questão bem tradicional associada com o ensino de programação, né, logo na introdução ao ensino de programação. E ele me trouxe, como eu pedi um algoritmo, né, inicialmente ele me trouxe aqui uma sequência de passos que eu deveria seguir, realmente na forma de um algoritmo, trazendo a ideia que estaria por trás dessa sistematização para chegar no resultado. Ele me trouxe o código aqui em Python, porque eu só pedi o algoritmo, né? Então ele me trouxe por padrão uma implementação em Python, que funciona direitinho, né? Faz uma lista aqui de notas, depois calcula a média e mostra essa média, e ele já aqui automaticamente já decidiu mostrar só duas casas depois da vírgula, que é o normal ali de mostrar as notas, né? Média de notas aí de alunos. Ele também traz uma síntese do que esse algoritmo faz. Eu observando que ele trouxe esse padrão de duas casas decimais, eu até fiz um teste adicional pedindo para que ele fosse mostrado com três casas decimais, né, esse valor, só para fugir daquilo que é o convencional, para ver como é que ele se comportava. E ele realmente fez um arredondamento diferente. No caso, ele até falou aqui que para poder fazer o arredondado com três casas decimais foi utilizado aqui a função round, né, para poder fazer a saída, onde o algoritmo em si ficou praticamente a mesma coisa, onde ele tem essa mudança aqui, só pedindo para que fossem três casas decimais. Inicialmente aqui ele não tinha feito as três casas, né? Ele não tinha feito um arredondamento realmente, ele só tinha truncado a resposta para duas casas decimais. Já aqui então ele já faz o uso desse arredondamento, já preferiu utilizar essa função, ele explica que sim, a função. E depois na formatação também formata ali com três casas, ele optou por não fazer só truncamento. Ele inicialmente fez o código em Python, eu pedi para então que ele escrevesse o código em linguagem C. Ele fez uma alteração desse código para que funcionasse na linguagem C. A ideia do algoritmo é a mesma, né? Só que agora ele fez um vetor aqui que ele definiu com 100 posições. Vejam que inicialmente eu só tinha dito uma quantidade de alunos, né? Não tem especificado quantos que seriam, mas ele trabalhou ali com pedindo qual o total de estudantes. Lá no código em Python, se a gente voltar aqui, ele também pede, né, quantos serão, porque o algoritmo em si não fala quantos que são, então ele lidou para poder trabalhar essa questão de quantos alunos vão ser, saber, tá, quantos alunos são efetivamente. Então ele conseguiu, né, de alguma forma estabelecer essa correspondência de condição de parada do algoritmo. Então ele fez aqui, acumulou as médias, depois calculou essa média e mostrou, tá, essa média. E como eu tinha pedido formatação anteriormente com três casas decimais, ele continua aqui com essa ideia de mostrar com três casas decimais. Vejam que aqui ele fez o uso de um recurso que foi, para poder fazer essa divisão, ele utilizou aqui o caching, que é necessário, né? Para quem trabalha com a linguagem C, diferente como é no Python. Tem essa questão de que o número inteiro dividido por outro número inteiro, né? Só fica com a parte inteira da divisão, né? Então só pega a operação ali de div sendo realizada e não a divisão como um todo. Então ele fez isso, né? Ele, de alguma maneira ele conseguiu estabelecer essa necessidade. Tanto que, e olha como é importante daí saber utilizar a ferramenta, porque ele gerou essa coisa aqui que é diferente, né? Por que ele fez isso? Eu perguntei para ele, por que então você usou esse float quantidade no código? Que é esse pedacinho aqui do código. E eu queria ver como é que ele se comportava para ver se eu conseguia não só que ele respondesse para mim a questão, mas se ele também poderia ser usado para me auxiliar a aprender. E eu vejo que ele realmente consegue auxiliar a aprender em si, porque ele coloca aqui que para exibir a porcentagem de estudantes, ele fez isso daqui, que realiza a conversão explícita dessa variável quantidade, que, se olhar aqui no código, quantidade é um valor inteiro, né? A quantidade é um inteiro, então eu teria realmente o problema de ter um inteiro. N também é inteiro, então essa multiplicação também vai gerar um inteiro, né?
ou geraria, né? Na verdade, primeiro ele vai fazer isso daqui, depois a multiplicação. Mas então tem a quantidade dividido por um n, que também é inteiro, inteiro dividido por inteiro. Então ele sabe que ele transformou essa quantidade em float. E ele explica aqui, ó, do que acontece quando eu tenho essa questão no C de inteiro dividido por inteiro. Então a necessidade de transformar o numerador ou o denominador em um número float, um valor float, para poder fazer a divisão propriamente dita, né? Conseguir fazer uma divisão. Tá? Daí eu perguntei, né? Aumentei até o grau de dificuldade assim, para aquela questão, né, pedindo para que, ao invés de que o usuário digitasse as notas, quais são as notas ali desses alunos, que essas notas viessem de um arquivo de texto. Né? Então eu pedi para fazer uma alteração então, na entrada, em vez de o usuário digitar, eu pegasse de um texto. Ele conseguiu fazer a alteração, né? Então ele definiu aquela entrada para essa operação aqui de abrindo um arquivo. Né? Ele pegou aqui um arquivo hipotético notas.txt. Ele até testa, né? Muito bom, porque ele não só deu o comando fopen aqui, ele também fez o teste se dava para abrir esse arquivo ou não. Depois ele lê desse arquivo e vai fazendo todo o restante ali, que é pegando aqui assim, acumulando as notas que estavam sendo lidas desse arquivo. Depois ele fechou o arquivo, calculou a média e mostrou aí essa média, o resto fica inalterado o código. Mas eu gostei porque aumentei a complexidade da questão, né? Construí inicialmente pedindo de um jeito, depois pedi de outro. Vejo que no código, nos códigos anteriores, ele pedia lá logo no começo qual que era aquele valor para a variável n, para saber quantas notas seriam entradas. Né? Aqui ele leu esse arquivo de notas e ele extrai do arquivo, desse arquivo aqui em questão, qual que é esse valor de n. O que me gera a dúvida de como é que está estruturado esse arquivo no final das contas. Né? Aparentemente, o primeiro valor que ele vai ler é a quantidade de notas e depois vem as notas propriamente dito. Parece que essa é a estruturação. Mas é uma questão de interpretação, né? Se for combinado algum outro tipo de funcionamento, ele não explicou, né? Não explicou aqui. Por isso que eu pedi daí que fosse dado um exemplo de como que eu estruturaria esse arquivo notas.txt que ele citou no código. Então até sair do código em si, né? E fui lá para essa estruturação desse arquivo. E ele me trouxe aqui, né? O modelo. Então ele deveria seguir esse formato aqui, onde a primeira linha é a quantidade de notas que vão vir, pode ver que depois vem 1, 2, 3, 4, 5 notas, e depois vem propriamente as notas. E ele explica aqui como é que ele fez essa organização aqui desse arquivo. Então fica bem completo também. É lógico que eu preciso fazer algumas interpretações, né, do tipo, eu li esse código, e daí lendo esse código que eu percebi que esse arquivo não era só com as notas realmente, né, eu estava pegando aquele valor de n, da quantidade de notas, e também as notas que eram necessárias, só que foi uma interpretação daquele código. Então, às vezes, um aluno que só joga ali para o ChatGPT fazer, né, o algoritmo, saiba que algumas alterações podem ser necessárias ali, uma interpretação daquele código, para conseguir realmente estar completando aí um algoritmo um pouco mais elaborado. Logicamente que, como foi mostrado aqui no caso do uso do casting, ele pode explicar, né? Eu tenho trechos do código que eu posso pedir por que fez daquela maneira, e ele mostra efetivamente por que ele fez daquela maneira. Isso é um benefício bastante interessante para ir aprendendo com o uso do ChatGPT. Para mostrar que o código é um código funcional, então eu trouxe aqui o código para uma ideia online, o Code Sculptor, e eu coloco aqui para executar. Então ele pediu ali quantos estudantes vão ser, eu vou colocar que são 3 estudantes, 3 notas, né? Então as notas são, vou colocar aqui o 5, o 6 e o 7, que dá uma média 6, tá? Dá uma média 6, 5, 6 e o 7. Então acima realmente da média 6, 5, 6 e 7. Então acima do 6 só tem um, né, que é aquela nota 7, porque o 6 está exatamente na média. Então acima da média efetivamente tem apenas um de 3, que dá 33,33% aqui, que é mostrado. Então, só para mostrar realmente que esse código é um código funcional. Então dá para usar o ChatGPT para poder fazer alguns exercícios de programação que são cobrados aí em várias disciplinas introdutórias de programação, só que é importante ter noções sobre o funcionamento desses códigos para conseguir aprimorar mais esses algoritmos. Mas para poder ter essas noções, você não pode deixar o ChatGPT ficar resolvendo suas listas de exercício, você precisa realmente praticar para poder aprender. Mas ele é uma ferramenta bastante interessante para que você fique
utilizando como consulta, para poder tirar uma dúvida, para poder fazer uma experimentação diferente, para poder avaliar aquilo que você está aprendendo, também pode ser bastante interessante, principalmente por causa desse recurso de ser explicado partes do código. Então você pode botar o seu próprio código ou outro código que você encontrou na internet e pedir alguma explicação associada com aquele código se você não estiver conseguindo entender. Mas é extremamente importante que você tente fazer os exercícios e utilize o ChatGPT mais nessa questão de ficar comparando, verificando os resultados. Porque você precisa entender um pouco para realmente estar conseguindo fazer melhor esses exercícios, fazer funcionar efetivamente o algoritmo, porque às vezes ele não vai funcionar. Por exemplo, o caso ali do arquivo de texto. Se você não consegue questionar qual que é esse formato, saber que existem formatos diferentes para poder questionar qual que é o formato, você não consegue botar esse algoritmo para rodar. Né? Você não sabe que tem que ter um arquivo com aquele nome que foi colocado ali no próprio algoritmo, notas.txt, para colocar isso lá no diretório que está o seu executável para poder estar realmente conseguindo ler esse arquivo. Essas coisas o ChatGPT, talvez se pedir ele consegue dar essas instruções, não tentei nesse vídeo, mas se não você precisa realmente ter um conhecimento sobre aquele funcionamento e esse conhecimento só vai vir com a prática, só vai vir realmente fazendo exercícios e isso que vai fazer você aprender a programar. ChatGPT, bom para poder auxiliar no processo. Mas não deixe ele fazendo seus exercícios, porque para questionar, para aprimorar, para corrigir certos funcionamentos, você precisa ter o conhecimento realmente daquilo.